Graça e paz, irmãos. Hoje colocaremos um episódio extra da nossa série chamada Surpreendente Graça. E hoje estamos aqui com um convidado do canal Salvo pela Graça, nosso irmão Rafael Diniz, que hoje estará com a gente aqui respondendo algumas perguntas. Que Deus possa falar ao seu coração. Você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Curta aí as mensagens, curta os vídeos, comentem aí também e que as vidas possam ser alcançadas através de vídeos de mensagens e pregações que estamos expondo aqui, tá bom? Siga também o canal do Salvo pela Graça, que eu tenho certeza que o nosso irmão Rafael também tem mensagens maravilhosas para a sua vida, tá bom? A paz do Senhor, Rafael, Deus abençoe sua vida. Desde já, obrigado por aceitar nosso convite, que Deus possa continuar retribuindo e abençoando você 100 vezes mais. Amém. Tiagão, tudo bem? Graças a Deus. Estou feliz por poder participar com vocês de um tema que eu adoro falar, tanto que leva até o nome do meu canal, Salvos pela Graça. É incrível, vamos falar desse amor maravilhoso de Deus por nós. Vamos para cima, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitas pessoas. Esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. Então fique com a gente até o final desse vídeo. A gente tem algumas perguntas polêmicas que eu tenho certeza que vai te abençoar, vai te desmistificar muita coisa. Então vamos para as perguntas, Rafa. Vamos para as perguntas. Eu recebi algumas perguntas aqui de alguns amigos da internet. Eu publiquei lá no meu Facebook, no meu Instagram. Eu recebi algumas perguntas e a gente queria compartilhar com vocês, tá bom? A primeira pergunta que eu queria que o nosso irmão Rafael respondesse para a gente: o que é a graça? Como que recebemos essa graça? Show! A graça... Cara, voltando no início de tudo, a graça iniciou lá no Éden, cara. Lá na criação, Deus formou tudo, criou Adão e Eva, aí você sabe, nossos pais pecaram, Adão e Eva pecaram, e nós fomos destituídos da glória de Deus, perdemos os benefícios que isso trazia, e a partir daquele momento inicia a graça de Deus para as nossas vidas. Então a graça nada mais é que um favor imerecido de Deus por nós. Ele fez por amor, ele fez sem que você merecesse. Isso é graça de uma forma bem simples. Então tá aí, a primeira pergunta, o nosso irmão Rafael explicou pra gente o que é a graça. E, Rafa, e como que a gente adquiriu essa graça, esse presente aí que Cristo nos deu? João 3,16 é a definição. A gente pode facilitar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a graça é isso, a gente conquista ela tendo, mediante a fé em Jesus, a fé no sacrifício de Jesus. Então é isso, quando você acredita no sacrifício de Jesus, quando você acredita que de fato ele morreu por você, para levar os seus pecados, para levar as suas doenças, para levar todos os seus problemas no madeiro, você já conquistou essa graça. Crer no sacrifício de Jesus te habilita a receber a graça. Entenda que graça, ele é um presente, é uma dádiva de Deus para nós. E é um presente que fala do amor incondicional de Cristo, né? É um presente que demonstra o amor. Acho que não existe, claro que não existe um amor maior, um presente melhor de se receber do que essa graça que nós recebemos através do sacrifício de cruz de Cristo, né? Sim. Então eu costumo dizer que eu amo a graça, porque foi um presente que Cristo nos deu, que a gente possa levar ela aí até os finais dos nossos dias. Aproveitando esse momento, recebi uma pergunta que para alguns um tanto polêmica, que foi feita: existe graça antes da lei? Sim, existe graça antes da lei. A graça, se você parar para pensar, aconteceu lá no Éden. Quando, como eu disse no início, os nossos pais, Adão e Eva pecaram, e com esse pecado, se você lembrar da história, eles foram se esconder de Deus, perdão. Quando eles se esconderam de Deus atrás daquele arbusto, eles cozinharam algumas folhas para se vestir, e Deus, quando ele pergunta onde está, ele não está falando de lugar, tá? Porque você para pensar, você não pode esquecer disso. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, quer dizer, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder. Então ele sabia que ele estava escondido ali. Quando Deus pergunta onde está, imagine Deus olhando para dentro dele e falando: cadê vocês aqui? Cadê a nossa intimidade? Entendeu? Quando Deus procura, ele está procurando a intimidade. A graça é isso, a intimidade. É trazer de volta a gente para a intimidade. Então o início dela foi lá em Gênesis. E Gênesis, se você pegar, ele não está na lei, ele está no Antigo Testamento. Que aí foi Deus, matou um animal, você lembra dessa história? Ele matou um animal, tirou aquelas folhas que eles se vestiam,
Matou um animal, foi o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue que já aponta para Jesus na cruz. Aconteceu lá no Éden, o primeiro símbolo de Jesus na cruz. O sacrifício de um animal para cobrir os nossos pecados, cobrir a nossa falha. Então, a graça iniciou, sim, no Antigo Testamento. O sangue do Cordeiro, né, Rafa? Isso mesmo. Então, é isso. A graça começou desde o Antigo Testamento, não do Novo, como muitas pessoas pensam. Eu tratei alguns vídeos dessa série, nos primeiros 5 episódios dessa série, eu tratei sobre a personificação da graça, sim, que nada mais é Cristo. Sim. Ele é a personificação da graça. E Paulo diz lá no livro dos Colossenses que antes da fundação do mundo, tudo já era por ele. Sim. Então, se Cristo já era antes da fundação do tempo, antes de existir leis, antes de existir a lei dos homens, a lei de Moisés, Cristo já existia. Então, a resposta para essa pergunta é: existe graça antes da lei. Porque se não fosse pela graça, a salvação seria por mérito. E nada é por mérito. Paulo nos diz que somos uma geração pecaminosa. Sim. Desde Adão até todos pecaram. Sim. Todos foram abstidos da glória de Deus. Sim. Então, a graça existia antes mesmo da lei. Sim. Tá bom? É possível aplicar a graça em todas as áreas das nossas vidas? Tanto familiar, tanto sentimental, tanto financeiro, profissional. Fale um pouco disso pra gente. Sim. A graça, eu não entendo o evangelho como parcial. Uma coisa que eu queria que desmistificar da sua mente é aquele negócio de secular e cristão. Sabe aquele negócio? Música secular, música... Cara, esquece isso. Nós somos um corpo só, nós somos únicos, cara. Então não tem esse negócio mundo secular, mundo cristão. Ou você é cristão e ponto, ou você não é nada. Então, quando você entende isso, você começa a agir com graça. O que foi graça? Um favor imerecido. Então, como nós podemos aplicar a graça no nosso dia a dia? Não só a graça da salvação, mas a graça do dia a dia. De você perdoar as pessoas. Quando você perdoa as pessoas, é um ato de graça que você tem por aquelas pessoas que erraram com você. Quando você ajuda uma pessoa, é um ato de graça, um favor que a pessoa talvez não mereça. E você faz aquilo. Então, quer dizer, você traz a graça para o seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Você consegue transmitir a graça com as seus, como eu posso dizer, com as suas boas obras. Que esse é um tema muito importante, depois a gente fala no finalzinho, se der tempo, é que nós fomos salvos pela graça. Mas Tiago diz que a graça sem obras é morta. Se você entender isso, que a fé sem obras é morta, a fé no sacrifício de Jesus, se não tiver obras é morta, no sentido de que, se você não usar essa graça para transformar a sua vida, transformar a sua mente, você de fato não experimentou a graça. Então eu creio numa graça ampla, uma graça que pega todas as áreas da sua vida. Então a graça pode ser usada assim em todos os momentos, como nós fazendo ações boas para ajudar pessoas. Então nós somos salvos pela fé em Jesus e no sacrifício dele. E porque já somos salvos, nós fazemos as boas obras. Não fazemos para ser salvos, mas porque fomos salvos, nós fazemos as boas obras em todos os momentos da nossa vida. Glória a Deus. Dando uma base bíblica para isso, o apóstolo Paulo ele diz: olha, nós somos salvos pela fé, pela graça, pela fé. E Tiago, que você acabou de citar, ele diz ao contrário: nós somos salvos pelas obras. Então é justamente isso que eles estão querendo dizer. Há um contexto geral, não é só na vida espiritual. Você tem uma vida paralela, você tem o seu casamento, você tem a sua família, você tem o seu trabalho, você tem uma vida total. Então a graça tem que ser aplicada em todas as áreas. No todo. Sim. Em todas as áreas. Tiago, ele, vamos falar assim, ele usa a mesma forma de pensamento, só que Paulo ele fala da graça só pela salvação, e você pensa, nada que você possa fazer. Mas Tiago lembra que essa salvação traz as boas obras. Porque Jesus, ele fala isso em um dos evangelhos, ele fala: se vocês dizem que creem em mim e que me seguem, façam as minhas obras. E o que Jesus fez por nós? Curou pessoas, ajudou pessoas e morreu por mim e por você. Exatamente. Então, a graça tem... Tudo pela graça. Isso. Boa. Isso é maravilhoso. É por isso que eu costumo dizer: eu amo a graça a todo tempo. Para a gente finalizar, Rafa, eu recebi mais uma pergunta aqui, e a pessoa fez até um comentário antes da pergunta, e ela diz assim: infelizmente,
nas igrejas onde se fala muito da graça, as pessoas se acostumaram a viver no pecado por causa da graça. O ensino da graça precisa ser equilibrado, como alguns assuntos que tem na Bíblia, ou precisa ser falo a todo tempo da graça? Não, a graça tem que ser falada a todo momento. Nós temos que entender que isso nos salvou. Só que imagine a graça como um presente, como uma dádiva, que é um dom de Deus. Ele nos deu essa graça. Ele nos deu a salvação. Só que, cara, como um presente, quando você recebe um presente, você pode ou não aceitar, certo? Se eu quiser presentear você, Thiago, pô, recebe isso aqui. Você fala, pô, Rafa, obrigado, mas não quero. A graça é a mesma coisa. Deus, ele ofertou isso para nós. Eu disse no início do vídeo, falando de João 3,16, que ele morreu por todo mundo. Quando ele fala mundo, ele fala pessoas. Ele está falando de nós. Então, ele morreu por todos. Só que nem todos vão aceitar essa graça. E não dá para você aceitar a graça parcialmente. Então, tem pessoas que falam, não, eu sou salvo pela graça, eu faço o que eu quiser. Não, porque você vai ver dentro da palavra do Senhor, que ele fala, sede santos, porque eu sou o santo. Então, quem nos santifica? Jesus. Quem nos salva? Jesus. Só que você tem esse caminho que você tem que fazer. Não é o caminho de ida, é o caminho de volta. E lembra quando eu disse no início, quando Adão e Eva pecaram, Deus olhou para dentro dele e falou, cadê vocês? Então, Jesus veio à Terra para que nós fizéssemos o caminho de volta. Então, no caminho de volta até o nosso Pai, até Deus, a gente tem que ter mudanças de atitude. Não dá para viver da mesma forma. É como eu disse, Romanos 12:2 fala, não vos conformeis com esse mundo presente, mas transformar a sua mente pela renovação do Evangelho. Aí você vai experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, só que você precisa mudar. Então, a graça tem que ser ministrada sempre, mas não uma graça barata como estão vendendo. Faça o que quer porque ele já morreu por você. Não. Quem faz o que quer não vai desfrutar da graça. Ele vai desfrutar de um engano do diabo. Quando a pessoa acha que a graça é uma liberdade para fazer tudo, ele cai num erro do diabo e acaba perdendo a salvação. Existe graça salvífica. É exatamente. Pode falar, perdão. A gente que fala muito da graça, você tem um canal que fala só sobre a graça. Eu fiz essa série e eu levo a graça no meu cotidiano, levo a graça sobre a minha vida. A gente vê que tem muitas pessoas falando sobre a graça, mas é uma graça barata, igual você acabou de dizer. Uma graça que estão vendendo, uma graça barata. E não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho é transformação. Quando a pessoa aceita a graça, quando a pessoa recebe a graça, ela tem uma mudança de vida, ela tem uma mudança de caráter, ela tem uma mudança de personalidade. Paulo vai dizer isso, ora, já não vivo mais eu, as minhas vontades, já não vivo mais o que eu quero, mas Cristo vive em mim. Então, ou seja, ele está dizendo, a graça vive em mim, Cristo mora dentro de mim. Eu não posso pecar a todo tempo porque Cristo habita em mim. Sim. Então, é claro que somos uma geração pecadora, uma geração pecaminosa. E isso desde Adão, somos todos a geração caída. Sim. Mas quando a graça nos abraça, e é por isso que Paulo diz lá no 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ora, a minha graça te basta. Sim. É justamente isso. Nós somos uma geração pecadora, mas a graça de Cristo é o que nos é suficiente. Então, precisamos entender que o cristianismo, o evangelho e a graça se juntam para dizer, olha, você precisa ter uma transformação de vida, Sim. Uma mudança de vida. Sim. Pegando o último ponto para a gente já finalizar esse vídeo, eu tenho certeza que abençoa a sua vida, eu tenho certeza que falou com você. Nesses comentários mesmo, se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma coisa, marque aí nos comentários que no próximo dia a gente grava e explica mais. Com certeza. Podemos fazer a parte 2 dessa conversa, né? Pode ser, para não ficar cansativo para vocês, que a graça é muito grande, tem muita coisa para se falar. Mas eu preciso te dizer duas coisas para a gente encerrar esse vídeo. A graça sem cruz não existe. Então você precisa entender. Se Jesus se sacrificou, Romanos 12:1 fala, rogo-vos pela misericórdia de Deus. E qual é o maior ato de misericórdia de Deus? A cruz de Cristo. Então apresentem os vossos corpos. Aí se você for ver, está escrito na palavra, acaso não sabeis que os vossos corpos são templo do Espírito Santo? Então, Deus não habita em paredes, ele habita dentro de nós. Então, quando nós aceitamos essa graça, nós entendemos que temos uma responsabilidade, nós entendemos da cruz, então temos uma transformação. Nós não podemos viver da mesma forma. Entramos de um jeito, mas não podemos sair do mesmo jeito. A gente tem que ser transformado por essa graça.
A graça que fala que você pode viver do jeito que você quiser, não acredite. Com o perdão da palavra, é uma graça desgraçada, uma graça desprovida do amor. Exatamente. É isso, gente. É isso. Obrigado, Rafa. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que possamos continuar na graça. Amém. Posso só pedir um favor para a gente encerrar esse vídeo? Deixa o link do meu canal para o pessoal. Que aí fica com certeza, gente. Se inscreve no canal Salvos pela Graça, siga em todas as redes sociais, que eu tenho certeza que será um canal de bênção para a sua vida também, tá bom? Deus abençoe. Esse foi o vídeo. Amém. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Amém.